Olá pessoal, bora aí para mais um vídeo. Esse final de semana agora eu acho que vai ter bastante conteúdo, que eu joguei umas partidas aí, todas com assuntos interessantes. Então começando por essa aí, que eu joguei ontem meia-noite. Por um momento assim eu me arrependi de ter começado a jogar ela, porque eu joguei uns lances meio ruim, minha posição ficou horrorosa, mas eu consegui recuperar ela no final. Então, bora lá. D4, E6, C4, B6. Aqui, tranquilo, né? Peão dama. Bispo B7. Ele já começa a ter um certo controle aqui na grande diagonal. E eu aproveito aqui para ganhar um certo controle do centro. Eu fico aqui com o centro bem controlado. Né? Ele segue com bispo B4, ameaçando aqui o meu cavalo e enfraquecendo aqui o peão D4, já que é o cavalo que defende, né? Então eu sigo com bispo D3, com ideia de em um futuro jogar E5, aumentando aqui a minha influência de espaço, melhorando a atividade do bispo. Ele jogou cavalo F6, aumentando aqui a pressão no peão. E aqui foi o meu primeiro erro, que foi bispo G5, cravando o cavalo. Aqui, o ideal seria eu ter jogado dama C2 para ajudar a segurar esse peão aqui, né? E manter aqui a posição mais equilibrada. Bispo G5 não é bom porque nessas posições do peão dama, normalmente o par de bispo é interessante, principalmente para manter uma certa pressão aqui no roque do preto, então é legal você ter o par de bispo. E quando eu jogo esse bispo G5, eu meio que forço uma troca aqui, eu sou obrigado a trocar. Vamos ver. Então ele seguiu com H6. E aqui eu tenho duas opções. Se eu jogo o bispo H4, ele já ganha espaço aqui com G5. E eu tenho problema sério com esse peão. Ou eu capturo o cavalo. Né? Foi a opção que eu tomei aqui. Até porque se eu recuo, eu tenho um problema sério aqui também. Então, bispo por cavalo, dama por cavalo. E aqui o problema de você jogar meia-noite, né? Eu joguei F3, que a minha ideia era criar uma barreira de peões aqui contra o bispo. Seria um ótimo lance se ele não tivesse isso aqui, né? Então, vamos lá. E aqui minha posição já fica bem complicada, porque ele tem essa dama entrando em E3, tem uma pressão bem forte aqui no meu cavalo. Se eu não defender, eu perco um peão. Então aqui já me começa a complicar. Eu sei que o cavalo é 2. Ele aproveitou o espaço aqui em E3. E agora eu praticamente fico impedido de fazer o roque enquanto eu não trocar. Dama C2. Tirando a dama aqui, ajudando um pouco na defesa. Cavalo C6. E aqui eu fiquei com uma vontade séria de abandonar a partida. Porque aqui tem lances tipo cavalo D4, a minha posição tá horrível. Cavalo D4, tem uma ameaça forte aqui, ameaça minha dama, eu não consigo expulsar o cavalo. Mas eu falei, não, vamos continuar. Porque a derrota eu já tenho, então vamos ver o que acontece. Eu joguei a 3, tentar ganhar um pouquinho de espaço aqui, ver o que esse bispo faz. Ele recuou. Aqui eu tirei a torre, principalmente para defender essa entrada de dama aqui, que seria bem complicado. Cavalo D4. Aqui tentando
trocar e tirar um pouco da pressão que está em cima de mim agora, né? Só que aí troca, cavalo cheque, eu acabo perdendo a torre. Então eu tiro aqui o rei. Toma, toma. A5. E aqui eu já tentar fazer uma pressão aqui, melhorar a posição das minhas peças. E que assim, eu tô com qualidade a menos aqui. Então tentar colocar as minhas peças nas melhores posições para tentar amenizar um pouco isso aí. Bispo D6. Aqui eu tomei o bispo dele. Talvez o correto seria ter mantido o cavalo, né? Porque eu estou numa posição, que nem eu falei, de qualidade a menos. Só que eu pensei em tentar enfraquecer um pouco a estrutura de peões dele. Então, C por D6. Centralizo um pouco o meu cavalo. Defender o rei. E já coloco um pouco de pressão aqui nesse peão. E a minha ideia agora é colocar o meu cavalo aqui em D6, que vai ser muito difícil o preto expulsar esse meu cavalo. Então jogou D5. Eu já coloco aqui meu cavalo no posto avançado, ameaçando o bispo dele. E que eu faço a troca para... A minha ideia era de tentar forçar essa estrutura permanente de peão dobrado aqui para ele. E5 para manter um pouco garantir a posição do meu cavalo e tentar um ataque aqui no roque do preto. G6, eu sigo avançando, coloco aqui a minha torre mais centralizada como apoio para o peão. E G7, F4, aqui montando uma ideia de avanço e tentar criar alguma coisa. Esse lance dele aqui, bastante questionável, porque eu tô planejando um ataque aqui na ala do rei, e a torre nessa posição aqui, ela praticamente ela fica desconectada, ela não consegue jogar aqui na ala do rei. Então se por acaso tiver algum ataque, isso aqui vai dificultar muito a defesa dele. E foi o que aconteceu aqui na partida. Então eu segui aqui com um G4. O certo seria ter avançado aqui direto, forçando a desestruturar aqui o rock dele, enfraquecer. Mas eu preferi jogar esse G4 antes e criar uma cadeia de peões mesmo, mais forte. 2C7. Outro lance bem questionável, porque essa torre aqui, ela vai ter bastante dificuldade como eu falei, de voltar para a ala do rei. Ela não pode jogar aqui em C8. E esse descoberto dele é fácil de defender, né? Só tirar o rei praticamente. E eu aproveito aqui para avançar um pouco mais o peão. Ele deu cheque, usando descoberto. Eu simplesmente tiro e aqui a gente troca. Trocamos. E agora eu tenho uma posição bem interessante aqui. Eu tenho um cavalo e uma torre atacando aqui na ala do rei. Eu tenho essa coluna aberta que eu posso acabar explorando. Então aqui ele jogou esse H4 e eu aproveitei aqui a coluna aberta. E ele fez esse lance aqui que foi bem ruim mesmo. Porque agora a torre aqui impede que o rei tenha válvulas de escape. Eu consigo ganhar um espaço aqui com F6. Eu tenho torre G7 também.
essa coluna aqui, ela tá ganha para mim. A torre não pode vir aqui competir, porque o rei está em H6. Então são vários pontos aqui ao meu favor. Ele avançou aqui com B5. E aqui eu jogo torre G7. Eu tiro essa casa de escape para ele. Tenho ameaça de mate. Tenho ameaça aqui de capturar o peão e ganhar a torre. Então aqui ele avançou. E eu podia ter dado mate. Só que lembro que essa partida eu joguei à meia-noite. Então eu fiz esse lance aqui. Mas de qualquer forma, aqui a posição tá bem ganha pra mim. Eu não tenho muito o que fazer. Só vou passar os lances mesmo. Principalmente por causa desse peão passado aqui. O preto não tem muito o que fazer. Eu já estou promovendo aqui o peão. E impossível agora defender a promoção. E aqui ele desistiu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nessa partida, então, a gente consegue perceber como é importante deixar as peças bem posicionadas. No caso, o meu cavalo aqui em D6. A torre aqui na coluna. E outro ensinamento, nunca desistam, porque o adversário pode errar também. Então é isso, e até a próxima.